Você já parou para pensar que algumas das frases mais perigosas que existem não vêm acompanhadas de gritos, xingamentos ou conflitos explícitos? Na verdade, muitas vezes elas chegam embrulhadas em suavidade, ditas num tom aparentemente calmo, até carinhoso. Palavras que soam como se fossem inofensivas, mas que carregam por trás delas algo silencioso e devastador. Um veneno que não mata de imediato, mas que vai corroendo lentamente a alma de quem escuta. Talvez você já tenha sentido isso, aquela estranha pontada no coração, um incômodo sutil, depois de ouvir algo que parecia banal, mas que deixou a sua mente inquieta. Quantas vezes você já duvidou da sua própria intuição, pensando que estava exagerando, quando na verdade o seu corpo apenas estava reagindo a algo que não fazia sentido? Carl Jung chamaria isso de um sinal da sombra, a parte escondida da psique, aquela que se manifesta não no que dizemos conscientemente, mas nas entrelinhas. Ela surge nos lapsos de linguagem, nos comentários disfarçados de brincadeira, nos silêncios carregados de ressentimento. E é nos relacionamentos íntimos que essa sombra cria raízes mais profundas, porque é no espaço do afeto que relaxamos nossas defesas. Permitimos que o outro nos veja, confiamos, acreditamos, e justamente aí é que estamos mais vulneráveis. E é nesse espaço que certas frases que parecem comuns revelam armadilhas emocionais capazes de apagar, pouco a pouco, a nossa essência. Imagine, por exemplo, ouvir alguém dizer com convicção: "Você tem que me aceitar como eu sou." À primeira vista, soa como uma declaração de autenticidade, de quem não quer usar máscaras. Mas quando essa fala aparece acompanhada de comportamentos repetitivos e destrutivos, ela deixa de ser uma afirmação sincera de identidade e passa a ser uma desculpa, uma muleta para não crescer, um escudo contra a responsabilidade. Porque aceitar o outro não significa ter que carregar sozinho o peso da estagnação. Amar é caminhar lado a lado e não ser arrastado por quem prefere se acomodar. Jung dizia que o verdadeiro autoconhecimento começa quando deixamos de nos proteger da nossa própria sombra. Portanto, quando alguém insiste em se fixar no "é assim que eu sou", na verdade, está pedindo para você arcar sozinha com aquilo que ele não tem coragem de mudar. Da mesma forma, quando ele solta aquele comentário aparentemente inofensivo de que todas as minhas ex eram loucas, o alerta precisa soar. Essa é uma frase que à primeira vista pode parecer só uma de papo ou até um desabafo. Mas pense comigo, se todas as relações anteriores terminaram sempre por culpa do outro, onde está o aprendizado? Onde está o olhar para dentro? O que se esconde por trás disso é justamente a recusa em assumir a própria responsabilidade. E aqui vale a máxima de Jung, que tudo aquilo que não se torna consciente retorna sob a forma de destino. Ou seja, quem não aprende com o passado está condenado a repeti-lo. E se a única narrativa existente é de que todas eram loucas, cedo ou tarde, essa mesma etiqueta será colada em você. Ele não percebe, mas já está preparando o terreno para repetir o mesmo padrão. E o que dizer quando surge aquela frase traiçoeira: "Se você me amasse de verdade, faria isso por mim"? Quanta emoção escondida dentro de tão poucas palavras. Essa não é uma expressão de amor, mas de manipulação. É a tentativa de colocar o afeto como moeda de troca, de transformar o sentimento em chantagem emocional. O perigo está em ceder uma vez e, sem perceber, abrir a porta para ceder sempre. Primeiro por compaixão, depois por medo, até o ponto em que a sua própria vontade já não é mais lembrada. O amor saudável não exige renúncia da própria essência. Ele não pede sacrifícios para provar nada. O verdadeiro amor convida a ser, nunca a se anular. Talvez ainda mais doloroso seja quando o outro olhar profundamente nos seus olhos e diz: "Você não é suficiente para mim." Essa frase atravessa como uma lâmina. Ela não é apenas uma crítica, ela é a tentativa de esvaziar aquilo que você acredita sobre si mesma. Só que no fundo, ela não fala sobre você,
fala sobre o vazio interior de quem a pronunciou. Quem alega que o outro não é suficiente, na verdade, está projetando no externo que não suporta encarar dentro. Marco Aurélio já nos alertava: não entregue a sua alma ao julgamento de outra pessoa, porque ninguém que olha para você através do filtro da sua falta está de fato vendo quem você é. Essa suposta insuficiência não existe. O que existe é o buraco da não aceitação que o outro carrega dentro de si. E como se já não bastasse, ainda há a frase mais sutil de todas, aquela dita no tom frio, disfarçada de neutralidade, mas carregada de veneno passivo-agressivo. Faz o que você quiser. Quem nunca ouviu isso num contexto de tensão? Parece liberdade, mas é prisão. Parece autonomia, mas é culpa antecipada. Por trás dela, o que se esconde é o silêncio manipulador, a expectativa de que você erre, de que você se culpe, de que viva pisando em ovos. É nesse espaço de ambiguidade que se instala a ansiedade constante, onde não se sabe mais se a escolha é realmente livre ou se é apenas uma armadilha prestes a cobrar um preço invisível. Jung lembrava que toda verdade negada retorna na forma de comportamento. E é exatamente isso. O que não é dito pesa no ar, aprisiona, sufoca. Cada uma dessas frases, sozinha, poderia passar despercebida, mas juntas elas formam um padrão, um fio invisível, capaz de conduzir você a uma versão distorcida de si, onde o brilho vai diminuindo, a clareza se perde, a energia vital se esvai. É assim que se constrói o enredo de uma relação tóxica, não em grandes explosões, mas nas pequenas concessões diárias. E o risco maior não está em ouvi-las uma vez, mas em se acostumar a ouvi-las sempre. Quando você normaliza o veneno, o corpo vai apagando os sinais, até que já não há força para reagir. E é por isso que reconhecer essas frases, perceber o incômodo que elas trazem, não significa julgar o outro, mas proteger uma parte essencial de si mesma. É olhar para dentro e dizer: eu mereço mais clareza, mais verdade, mais reciprocidade. É se dar conta de que amar não é carregar sozinho o peso de um relacionamento, mas caminhar ao lado de alguém que também está disposto a crescer. Às vezes, sabemos, a maior prova de amor não é ficar, mas ter coragem de ir embora. Partir não como quem foge, mas como quem escolhe preservar a própria inteireza. Amar nunca deve ser sinônimo de se apagar. Amar nunca deve ser andar em novos, em dúvida constante, em sacrifício pessoal por medo de perder. Quando alguém te diz uma dessas frases, o seu corpo entende antes da sua mente. Ele pesa, ele alerta. E o silêncio interior que nasce desse desconforto é um sinal de que algo está desalinhado. Não ignore esse chamado. Jung dizia que a sombra só perde o poder quando é trazida à luz da consciência. E trazer para a luz significa nomear, reconhecer e se recusar a repetir. Você não veio ao mundo para viver apagada na história de ninguém. Você veio para viver inteira, presente, luminosa. E às vezes, o maior ato de amor próprio é justamente não permitir que frases tóxicas definam quem você é. Porque o amor que realmente vale a pena nunca vem vestido de chantagem, de manipulação ou de silêncio frio. Ele vem acompanhado de verdade, de clareza e de presença. Tudo o que fere isso não é amor, é controle camuflado. E quando chega o momento de escolher, lembre-se, não há paz maior do que viver alinhada com a sua própria essência. Às vezes, isso significa dizer não. Às vezes, isso significa ir embora. E se for preciso, que você parta sem carregar culpa, mas levando consigo a certeza de que o maior ato de coragem é nunca mais abandonar a si mesma.